Seja muito bem-vindo ao Virada de Jogo Podcast e neste 7º episódio vamos falar de Premier League e dar um destaque para o título do Newcastle em cima do Liverpool. 70 anos depois, uma longa espera aí para o torcedor do Newcastle, mas nesse último final de semana está mais do que contente, está vibrando. E assim, eu, Matheus, não poderia falar disso sozinho, estão aqui comigo André. Fala, galera. Platini. Fala, meus amigos. Thiago. Fala, galera. E Lucas. Fala, rapaziada. Bom, e para colocar a enquete aqui para vocês já no início do episódio, a pergunta que fica é: será que ainda tem briga pro título da Premier League, mesmo com 12 pontos de distância do Liverpool pro segundo colocado, que é o Arsenal? Mas o Liverpool, que vinha de uma série grandiosa nessa temporada, teve duas eliminações, uma eliminação precoce na Champions League e uma final perdida. Bom, respondem aí, depois a gente analisa aqui e a gente comenta sobre isso também no decorrer do episódio. Falando de Premier League, tivemos um clássico de Londres e o lado vermelho saiu vitorioso. 1-0 Arsenal em cima do Chelsea. O Arsenal fez um jogo protocolar contra o Chelsea, né? 1-0, magrinho, né? Uma defesa forte, eficiente, e conseguiu superar o Chelsea no Clássico de Londres, em casa, gol do Merino. Merino que vem jogando de falso 9, né? Centroavante improvisado, já que tem vários desfalques no ataque o Arsenal. E esse jogo foi bem difícil, assim. Um jogo que parecia controlado, mas o Chelsea chegou no final algumas vezes até a tentar assustar, mas acabou não dando muito certo. Então foi uma vitória tranquila do Arsenal. E muito louco como o Arteta nesse momento de desespero, né, com tantos desfalques no ataque, ele descobriu um centroavante no Merino. Muito improvável. Sim, até porque o Sterling, né, que seria o provável atacante substituto, não tem entrado bem, não tem jogado bem no Arsenal, não tem rendido. Então ele teve que achar outra solução. O Sterling esqueceu o futebol lá em Manchester. Não foi um grande jogo de nenhuma das duas equipes, né? O Arsenal era o favorito para o jogo, jogou em casa, vem fazendo uma temporada melhor e não perdia para o Chelsea há 6 jogos. A sorte do Chelsea foi que o City também tropeçou, o que fez com que o time de Londres continuasse na 4ª colocação nessa briga por uma vaga na Champions. Bem lembrado, hein, Lucas? Manchester City escorregou numa rodada que poderia, né, se distanciar um pouco do Chelsea, né, nessa disputa pela 4ª colocação. Apesar de que, na próxima Champions League, teremos 5 clubes ingleses. Vai até o top 5. Já confirmado pelo avanço dos clubes nas competições europeias, como Tottenham, Manchester United, Arsenal e Aston Villa na Champions League. Então, assim, a disputa agora fica até o 5º colocado. Mas, mesmo assim, o Manchester City escorregou com o Brighton 2-2 em casa, com gols de Marmoush e Haaland, mas o Chanel fez gol contra e Estupiñán também fez um gol para o Brighton nesse jogo. E a disputa na liderança está bem acirrada, por sinal. Brighton está na 7ª posição, com 1 ponto atrás do Manchester City, ou seja, vai ser uma disputa até o final da temporada e o Manchester City tem que ficar de olho. Um detalhe interessante é que o Newcastle está na cola do City com 1 ponto a menos e um jogo a menos também, que por conta da final da Carabao Cup, né? Tô achando que essa próxima temporada o City finalmente vai ouvir as trombetas do vai para a Europa League, sim. E é algo surreal, né? Imaginar que o time que vem anos aí acostumado a jogar Champions League, né? Pelo elenco que tem, e a virada de chave negativa que virou essa temporada, né? Esse que foi um jogo contra o Brighton curioso, né? O City jogou bem, foi para cima, teve o pênalti que o Webster fez, né? E o Haaland acabou fazendo um gol, que é vice-artilheiro, né? Tá aí na corrida para tentar alcançar o Salah na artilharia da Premier League. Foi um jogo lá e cá, né? O City, na maior parte, teve as melhores chances, mas o goleiro também se destacou bastante. O Van Brugge fez ótimas defesas nessa partida. E apesar do City se esforçar ao máximo de tentar sair vitorioso desse jogo, o Brighton não ficou recuado, né? Tentou aproveitar ao máximo as chances que teve ótimas oportunidades nessa partida, vale destacar. Uma delas, principal, foi no final do jogo, né? O Baleba perdeu um gol que poderia ter selado a vitória, né? Que seria até surpreendente pelo jogo que foi
apresentado ali pelo Manchester City, parecia muito que eles sairiam com a vitória, né? Além disso, né, teve aí o brilho do novo egípcio na Premier League, né, o Marmoush, né, mostrando a que veio, né, para o Manchester City, fazendo a sua parte dentro do elenco. E para tristeza também, né, teve outro novato aí no Manchester City que mais uma vez não conseguiu. Foi um azar, né? Não foi muita culpa dele, né? Acabou fazendo um gol contra aí o Kusanov. Vale ressaltar que ainda é muito cedo, ele está começando a sua carreira aí, tentando se encaixar aí nesse esquema do Pep Guardiola. Com certeza o Pep é um treinador muito paciente, vai conseguir ainda dar ótimos conselhos aí para o moleque firmar, né, uma confiança a mais nesse elenco, apesar do time estar oscilando. O moleque está começando a jornada dele, mas foi mais uma infelicidade, né? O jogo foi bom, mas o City poderia ter saído com a vitória. E o Brighton no final teve a chance de reverter, não conseguiu, e foi isso. Esperar e ver se o City consegue melhorar. E se não, vai acabar ouvindo essa música que é tão conhecida da Europa League. Eu estarei torcendo para que o City seja o rival do Manchester United. Né? Tem que conhecer um pouco o futebol da Europa League. Não, e vale destacar a boa temporada do Brighton, né? Antes desse empate, vinha de 6 vitórias seguidas. No meio dessas vitórias, ganhou do Newcastle na FA Cup, ganhou do Chelsea 2 vezes. E tá na briga por uma vaga na Champions, né? Tá só a 2 pontos da quarta colocação. Tem chance de conseguir uma vaga, pelo menos, numa Europa League ou, quem sabe, numa Champions League para a próxima temporada. Esses times medianos na Premier League dão trabalho mesmo, e isso não é de agora. Com Wolves, Southampton, esses times de fato atrapalham os gigantes ingleses. Mas falando de gigantes ingleses, que também só ouve essa música da Europa League, Manchester United venceu mais um jogo nessa competição e foi 3-0 em cima do Leicester. Uma sacolada. O Ben Amorim conseguiu, acho que, dormir tranquilo essa noite. Platini. E vale ressaltar, Matheus, que se o futebol do Manchester não mudar, e se muitas coisas dentro do clube não mudar, vai continuar ouvindo essa música da Europa League aí por alguns anos, né? Mas eu espero que, claro, né, o Manchester consiga reverter o quanto antes para voltar, né, aos tempos de glória, voltar a competir novamente na Champions League, disputar a Premier League. É o sonho de todo torcedor do Manchester United, não sair de um lugar que ele nunca deveria ter saído, né, disputando coisas grandes. Enfim, o torcedor não pode se empolgar tanto com a vitória, porque é aquilo, enfrentou o Leicester City, que vem cambaleando aí na Premier League, acho que só não faz uma temporada pior que a do Southampton. O Van Nistelrooy está tentando conseguir ajeitar o time, mas a qualidade ela é muito, muito grande, né? E apesar de eu achar ele um bom treinador e tem tudo para conseguir se destacar futuramente, talvez, em outros clubes, é muito difícil fazer o Leicester sair dessa posição, né? Não é uma tarefa nada fácil, brigando aí para sair da zona de rebaixamento. O Manchester United foi soberano no time, no jogo, na partida, conseguiu, né, fazer os gols ali com o Højlund, conseguiram tirar a Inhaca, né, fazer o gol aí, finalmente, com a camisa 9. Né, tivemos o gol também do Garnacho, que tinha marcado, né, uns minutos antes do gol dele, mas acabou sendo anulado. E também mais um gol dele, né, da estrela do Bruno Fernandes, né, o melhor jogador disparado aí no mais. Uma vitória tranquila, sólida, o Manchester na maioria das vezes dominou o jogo, foi dominante, conseguiu essa vitória e não dava para esperar nada diferente disso, né? O Manchester não poderia perder um jogo e escorregar logo contra um lanterna da competição, não. E foi isso. E o United, do jeito que as coisas vão caminhando, tá em 13º na PL, apenas 10 vitórias em quase 30 jogos. Não vai ouvir música nenhuma, né? A temporada que vem, a verdade é essa. Não vai ouvir música nenhuma e o Leicester vai jogar a Championship, né? Porque tá quase 10 pontos atrás do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento e não esboça reação nenhuma. O técnico Van Nistelrooy não chegou com aquele gás diferente, aquele gás que vai fazer o clube sair dessa situação tão difícil. E um clube que na década passada foi tão importante, ganhou títulos, não ganhou só PL, mas ganhou também a FA Cup, que em âmbito nacional, para um clube da estatura do Leicester, é importante sim, né? E virou a década, né? Agora está numa queda livre e vai se tornar provavelmente um clube gangorra, né? Sobe e desce todo ano.
E uma curiosidade, né? Quem sabe o Manchester pode trazer mais, apostar mais em jogadores da base, né? Uma curiosidade bem legal, os filhos do Fletcher se destacando lá nas categorias de base do Manchester United, né? Jack e Tyler, né? Os filhos do Darren Fletcher, ex-jogador do Manchester United, que atualmente atua aí nos bastidores do Manchester United, fizeram gols e foi assistência de irmão para irmão. Quem sabe o Manchester apostando aí talvez nessas joias, né? Filhas das lendas aí do Manchester United, pode trazer uma esperança a mais, né? Quem sabe. Não, só para pontuar que essa temporada do Leicester muito se passa pela falta do Enzo Maresca, né? O Leicester na temporada passada na Championship jogava um futebol bem bonito de assistir. É claro, a Premier League é outro nível, mas com certeza essa má fase, essa má temporada do Leicester passa pela saída do Enzo Maresca. E seguindo pelos jogos da Premier League, Tottenham perdeu mais uma. Meu Deus do céu, o que acontece com o Tottenham? Perdeu fora de casa para o Fulham por 2-0 e vive uma situação dramática nessa competição. O Tottenham foi visitar o Fulham, né, lá em Londres. Perdeu a partida 2-0 no gol de Rodrigo Muniz e do Sessegnon, né? Teve lei do ex também, uma lei que não falha em lugar nenhum. O Tottenham vem sentindo muito a saída do Harry Kane já há alguns anos, não trouxe nenhuma peça à altura, até porque acho que nenhum jogador à altura do Harry Kane, de tamanho, de qualidade, também vai querer jogar no Tottenham. É um clube que não ganha nada há mais de 10 anos e pelo visto, não há muita importância com isso, né? E voltando agora para a parte de cima da tabela, vamos falar de Nottingham Forest, que vive uma temporada dos sonhos. É o atual terceiro colocado na competição, acima de Manchester United, de Manchester City, de Chelsea, e disputando jogos interessantes contra esses grandes do Big Six. E venceu agora mais uma vez por 4-2 fora de casa. Tudo bem que foi contra o Ipswich Town, que está na parte de baixo da tabela, provavelmente seja rebaixado, mas mesmo assim deu trabalho. 4-2, mas vamos dar o destaque também ali para o Elanga, ex-United, que fez um baita jogo, 2 gols, e o Nottingham Forest está muito encaixado essa temporada e tudo que indica que vai estar na próxima Champions League também. O Forest, a gente já comentou sobre o trabalho do Nuno Espírito Santo no outro podcast, mas não cansamos de falar, né? Um belíssimo trabalho, um time que joga no contra-ataque, proposta assim simples e objetiva. E vem disputando firme essa vaga na próxima edição da Champions League. E 4 pontos atrás ainda tem disputa pelo vice-campeonato. Então, pode ser que ainda consiga subir algumas posições, né? Então, é uma belíssima temporada do Nottingham. E vamos falar um pouquinho agora também para vocês dos jogos que aconteceram nessa rodada 29 da Premier League. Everton acabou empatando com o West Ham 1-1 em casa. O Southampton perdeu mais uma, perdeu em casa para o Wolverhampton. O Bournemouth perdendo em casa para o Brentford, resultado surpreendente. O Bournemouth fez uma campanha muito boa. E os outros resultados são Fulham 2, Tottenham 0, Leicester 0, Manchester United 3, City 2, Brighton 2, Ipswich 2, Nottingham Forest 4, Arsenal 1, Chelsea 0. Esses foram os resultados desses jogos, lembrando que Newcastle e Liverpool não atuaram nessa rodada por conta da final. E puxando o gancho agora para o destaque que foi o último final de semana. Newcastle venceu um título da elite do campeonato inglês depois de 70 anos de aguardar uma enorme fila. Imagina um torcedor, você pegar agora sua faixa de idade. Acho que acredito que nem seu pai possa ter 70 anos. E você ficar 70 anos torcendo para um time sem vencer um título é surreal. É inimaginável. E vencer ainda em cima do Liverpool, gigante inglês, consolidado, atual líder da competição, com tudo para vencer. Mas o Newcastle foi lá, jogou com raça, com gols de Burn e Isaac, 2-0 até aos 94 minutos. No final do jogo, o Chiesa fez um gol que pode ter dado uma assustada ali pro torcedor, mas não foi o suficiente. Newcastle campeão da Carabao Cup. E realmente o Liverpool era favorito nesse jogo, né? O Newcastle tem um
belo time, um projeto que vem aí se desenvolvendo para conseguir grandes feitos, né? Mas sabia que tinha um grande confronto, um grande adversário, vivendo uma ótima temporada. Liverpool, com certeza, na minha visão, na minha opinião, era o favorito a levar esse título. E aconteceu o inverso, né? O Newcastle realmente foi para cima, tentou jogar de igual, soube se defender nessa partida. Burnley acabou dando alegria para os seus torcedores aí, se destacando, fazendo um gol, né? Muitos não se esperavam que ele acabaria fazendo um gol que entraria para a história do Newcastle, né? Após 70 anos, né? Na fila para conseguir ganhar um título. E um belo trabalho do Ed Howe, né? Realmente o Isaac, né? Seu grande artilheiro, também se destacando nessa partida. E o gol do lado do Liverpool veio de uma pessoa que, né, de um jogador que menos se esperava nessa temporada, um jogador que não conseguiu firmar, desde que chegou no clube, voltou, se enfrentou muita lesão. Enfim, o Chiesa acabou se destacando lá na final da partida para tentar dar um gás ali no final para ver se o Liverpool conseguia alcançar o empate, mas não deu. O Newcastle aí parece que é o primeiro título de um grande projeto, né? A longo prazo, médio prazo, talvez. É um belo trabalho. E, enfim, acredito que o torcedor do Newcastle está muito feliz depois de uma longa seca, né, de títulos. E isso é encantador, porque venceu de um time grande, né? E já o Liverpool é mais um sentimento de que faltou algo para conseguir entregar essa alegria para o seu torcedor, né? Até porque a eliminação precoce na Champions League afetou muito o time e era o grande favorito, mas infelizmente para o Liverpool não conseguiu se destacar e nada veio dos jogadores que se esperavam um destaque maior, aí, talvez para decidir essa partida. Onde está Salah? O que aconteceu com Salah nesses 2 últimos jogos do Liverpool? Hein? Jogos decisivos. E ele sumiu. Mais um jogo muito abaixo do Salah. Tanto que quem fez o gol foi o Chiesa, que veio do banco. Ninguém do Liverpool. Até Luiz Dias, Darwin Nunes. Ninguém apareceu. E é uma final. Não é qualquer jogo. E enfrenta o Newcastle na Premier League todos os anos. Ganha, goleia. Mas enfrentou na final com o desaparecimento de Mohamed Salah. E vale também destacar a linda história do Joelinton, né? Chegou no Newcastle como centroavante, passou por um momento muito ruim ali, chegou a virar uma piada dentro do clube, entre a torcida, entre a imprensa na Inglaterra, e agora deu a volta por cima, se concretizando aí como um grande ídolo do clube, agora com um título que não vinha há 70 anos, uma bela história do brasileiro. E uma pena também pro Almiron, né? Que é um outro jogador que acaba tendo uma história muito grande com o Newcastle, uma identificação, a torcida amava muito o jogador, mas acabou indo para a MLS e podia estar nesse elenco, né? Podia estar festejando essa comemoração aí com a torcida de um título que fazia muito tempo que não vinha para o clube. E é uma pena, mas reviravoltas do futebol, né? Reviravoltas e os jogadores que por muitas vezes são piadas, eles, né, o futebol às vezes traz momentos grandiosos para fazer eles entrarem na história do clube, né? Eu também lembrei do Almiron, com essa história do Joelinton aí. E o Newcastle vence, né, o seu primeiro título, estando sob o comando dos sauditas, após menos de 4 anos da aquisição, né? E tira do clube uma seca de 70 anos, né, cara? 7 décadas. Eu lembro de quando o Atlético Mineiro venceu o Brasileirão e eram 50 anos e já era uma coisa gigantesca, aquela coisa de pai e filho, os dois não viram, né? O time vencer, dependendo da idade da pessoa. E engraçado que você citou o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro, ao longo desses anos, de 50 anos, venceu o Libertadores, venceu outros títulos. Agora, ficar sem ganhar nenhum título do alto escalão é muito tempo. Sim, é o que torna mais grave, né? E assim, 50 anos é muita coisa, mas 70 é uma barbaridade, né? A pessoa tem que ter uma idade muito avançada para ter visto o clube ganhar alguma coisa. E quando o clube foi comprado pelos sauditas, teve uma comoção muito forte, muita festa na sede lá do Newcastle, né? Porque eles sabiam que as coisas iam mudar. Não é do dia para a noite, porque as regras da Premier League elas são muito amarradas, né? Então não dá para chegar Master League, gastar 1 bilhão lá na primeira temporada, vai trazer Deus e o mundo. Isso não acontece, não pode acontecer. Mas a partir desse título, dá para a diretoria, para os comandantes lá do Newcastle, mais fome, mais vontade também, porque viu que está dando certo. Viu? Tem bons jogadores, o técnico foi muito bem, o elenco está bem entrosado e
Mas tem muito a melhorar ainda para quem sabe sonhar com um título aí de Premier League ou fazer bonito em fases finais de Champions. O Newcastle, os torcedores do Newcastle e quem gosta, os simpatizantes do Newcastle, tem muito a esperar por esse futuro aí que pode ser muito bonito. Já pelo lado do Liverpool, é inexplicável, né? A queda de rendimento. A virada de ano foi terrível, né? O melhor jogador do Liverpool sumiu, evaporou e, consequentemente, toda a equipe sente também, né? Não foi só o Salah, os outros jogadores, o Gakpo, toda a linha de frente do Liverpool tá fazendo feio nessa reta final de temporada. E aí quem teve que descontar o placar para não ficar no zero foi o Chiesa, que é um jogador que está encostado lá. Nem está nos planos do Arne Slot, não sei nem como que ele entrou nesse jogo, né? Deve ter sido aquela coisa mesmo, fim de festa mesmo, bota o cara lá e vamos ver o que dá, né? E não foi o suficiente, né? Para jogar água no champanhe do Newcastle. A sorte do Liverpool é que a diferença para o segundo colocado está muito grande e ao Arsenal, né? Que está lá atrás. Se fosse o City, achar melhor o Arne Slot pensar bem para ver se senão também não perdia a liderança da PL pro City. Mas como é o Arsenal, um time que pipoca muito na reta final, né, da temporada, e o Liverpool também não está fazendo diferente. A sorte é que é o Manchester City muito abaixo essa temporada, porque senão era mais um título pro Tubarão. Falando um pouquinho do Newcastle nessa final, né? O Newcastle, trabalho muito bom do Ed Howe. Ele já vinha de temporadas boas no Bournemouth, conseguiu manter o time na Premier League 3 vezes. Na quarta não conseguiu, aí teve um mútuo, né? Entre ele e o time, um acordo mútuo, ele deixou o time e logo depois ele assumiu o Newcastle e vem fazendo um trabalho muito bom. Vem deixando o time bem colocado nas primeiras posições, indo para a Champions League em alguns anos. Então, o trabalho dele é muito bom e com dinheiro, né, do fundo saudita e mais contratações certeiras, né, como o Bruno Guimarães, de pouco tempo já se tornou ídolo, se tornou capitão, é o principal líder do time. Então, muito legal ver o Newcastle, depois de 70 anos, conseguir essa façanha do título. Pelo lado do Liverpool, né, comentar só um pouquinho, decepcionante, né? Na final, decepcionante. Não jogou bem, não teve grandes chances, então não conseguiu construir o resultado, que nem construía. Não sei se é uma falta de confiança. É lógico, é normal um time, quando rende muito, né? Ele tá mais perto de cair o rendimento do que manter 100% até o final do campeonato. E só que o Liverpool começou a cair nos momentos decisivos, tanto na Champions quanto na Copa da Liga. Então, foi um pouco decepcionante mesmo essa segunda metade de temporada do Liverpool. Apesar que para a Premier League não tem mais jeito, né? É campeão já, é muito difícil. 12 pontos de diferença, faltando 9 rodadas, 8 rodadas, então só esperar a hora de confirmar a taça. E vale destacar essa parte que o Thiago falou, que é sobre o Bruno Guimarães, né? É uma coisa bem legal, assim, né? A identificação que o Bruno Guimarães teve com o Newcastle, né? O Newcastle é um clube que abriu as portas do clube para ele se firmar, né? Como um jogador que vinha ali com uma grande expectativa, né? De se desenvolver e vem fazendo isso muito bem. Eu particularmente gosto muito do futebol do Bruno Guimarães, acho ele um cracaço, um ótimo jogador de seleção. E ele faz a história dele no Newcastle, capitão, levantando a taça, ele fica emocionado no final do jogo, né, concedida a entrevista ali com ele elogiando a torcida, o quanto eles acreditaram e abraçaram ele no clube, e isso dentro do futebol é muito legal, porque não só por ele ser brasileiro, né, mas por ser um jogador que foi lá e está escrevendo a sua história dentro do clube, né, por todo o contexto, né, tudo bem, é uma Carabao Cup, né? Mas é o início, às vezes, de um belo trabalho que vem pela frente aí, de muitas conquistas que pode vir para o Newcastle, porque é um investimento a longo prazo, com certeza. O André mesmo já tinha explicado isso, e é verdade. O clube é promissor, vai ter muito ainda investimento, muita coisa boa ainda pode acontecer para o clube. O Bruno Guimarães se destaca aí nessa equipe aí,
E é muito bom, o futebol proporciona esses momentos belíssimos aí. E o Bruno Guimarães ficou bem emocionado aí com essa conquista após 70 anos aí, uma fila gigantesca. E o Newcastle de parabéns, conseguiu se sobressair aí e vencer o grande adversário que foi o Liverpool, que deixou a desejar bastante nesse jogo. É esse tipo de atitude do Bruno Guimarães que forma um ídolo, né? Um jogador que busca a identificação com a torcida. Os títulos vão vir ao longo do tempo, ele é um ótimo jogador. Se decidir ficar no Newcastle, fazer a carreira ali, tem muito a vencer também pelo clube. Mas eu acho que o mais importante é buscar essa conexão fora das 4 linhas do jogo, aquela coisa dos 90 minutos, e de dizer o protocolar, né? Às vezes o cara ali ele se abre um pouco mais, fala o que pensa, e os torcedores enxergam nele uma pessoa acessível, não vê só o cara que tá um jogador de futebol, aquela coisa, jogador milionário, não sei o quê. É mais sobre o cara se abrir e mostrar um lado dele pro torcedor que dá para realmente ter aquela idolatria, né, como jogador. Torcedor do Newcastle, aproveita. E eu acredito que essa fase de títulos, de disputa, vai continuar para os próximos anos. Acredito que não vai demorar, e espero que não demore mais 70 anos para o bem dos torcedores mirins do Newcastle. Pessoal, agradeço muito por vocês terem nos ouvido até este momento. Responda a enquete, deixe seu comentário, se a gente esqueceu de alguma coisa, se você trouxe alguma visão diferente da nossa. Comenta, que a gente no próximo episódio vai ler todos os comentários, vai ler a enquete e vai trazer um cenário para a próxima rodada da Premier League e a sequência dessa temporada. Valeu, galera. Falou!